quem acompanha de perto a indústria global, esse balanço passa muito longe de ser só uma planilha financeira monótona. Na verdade, é uma verdadeira aula de sobrevivência e estratégia em tempos incertos. É um momento perfeito para a gente descompactar exatamente como a companhia conseguiu manter tanta força num período tão recheado de desafios internacionais. O nosso roteiro de hoje é super direto. Vamos dar uma olhada nos destaques financeiros, entender a fundo a dinâmica do mercado global, mapear o desempenho por cada área de negócio, checar de perto os custos e a rentabilidade e fechar com a visão de investimentos para o futuro. Entrando logo na nossa primeira parte, os destaques financeiros. E olha, a gente esbarra num verdadeiro paradoxo logo de cara. A gente olha para a receita operacional líquida consolidada e vê que ela fechou o período em 9,47 bilhões de reais. Isso marca uma queda de 6,1% em relação ao ano anterior. E cá entre nós, uma retração na linha de topo sempre acende aquele sinal de alerta na indústria pesada, né? A grande questão que fica no ar é como o resto da operação conseguiu reagir a esse impacto na receita. E aí é que vem a grande surpresa. Apesar dessa queda considerável nas receitas globais, a rentabilidade não foi ladeira abaixo. Muito pelo contrário. A margem EBITDA, na verdade, expandiu, alcançando 22,2%. É um aumento de 0,6 ponto percentual. Ter margens operacionais subindo no momento em que o faturamento cai, isso indica um poder de precificação gigantesco e um controle de custos que, convenhamos, é raridade na manufatura pesada. E para fechar esse pacote de eficiência com chave de ouro, o retorno sobre o capital investido, o nosso famoso ROIC, bateu impressionantes 33,1%. Manter o indicador voando nesse patamar, numa indústria que engole tanto capital físico, é a prova definitiva de excelência na gestão e de uma baita resiliência estratégica. Passando agora para a nossa segunda parte, a dinâmica do mercado global. Basicamente, Brasil contra o resto do mundo. Para entender essas forças, a gente precisa olhar para o mapa. O mercado interno enfrentou ventos contrários bem significativos. No entanto, o mercado externo funcionou como uma imensa rede de proteção. A América do Norte dominou amplamente o jogo, entregando quase 51% de todas as receitas externas. E logo atrás veio a Europa com 24,4%. Isso confirma de uma vez por todas o valor incrível da diversificação geográfica como um escudo blindado contra oscilações locais. Vamos então para a nossa terceira parte, começando o raio-x por área de negócio com a divisão de equipamentos eletroeletrônicos industriais. Nesse segmento, o contraste geográfico grita aos olhos. Aqui no mercado doméstico, a falta de novos projetos gerou uma bela retração na demanda por equipamentos de ciclo curto, tipo motores de baixa tensão. Mas lá fora o motor acelerou com tudo. As vendas ganharam tração com a força do setor de óleo e gás e, claro, com a altíssima demanda por sistemas gigantes de ventilação para resfriar os novos data centers de inteligência artificial globais. É literalmente a economia do futuro puxando a indústria pesada. Avançando dentro da área de negócios, chegamos em geração, transmissão e distribuição. O ponto crucial aqui, e que meio que explica o trimestre inteiro, é o seguinte. O recuo expressivo no mercado brasileiro ocorreu puramente por conta de um hiato na entrega de projetos de geração solar centralizada. Eles estavam batendo de frente com uma base de comparação do ano passado que tinha sido simplesmente um recorde histórico. Só que, para equilibrar a balança com maestria, a unidade internacional despachou volumes massivos de grandes transformadores, todos voltados para modernizar e reforçar a extensa rede elétrica lá dos Estados Unidos. Seguindo em frente, temos a área de motores comerciais e appliances. Nessa divisão, o balanço entre as fronteiras funcionou como um amortecedor perfeito. No Brasil, as prateleiras do varejo precisaram de um respiro, o que gerou grandes ajustes nos estoques de motores para ar-condicionado. Em contrapartida, o mercado externo entregou uma demanda segura e super consistente, garantindo que a produção continuasse escoando firme para lugares como México e Estados Unidos. E para fechar esse nosso detalhamento por áreas de negócio, tintas e vernizes. O cenário foi de estabilidade no fronte nacional, muito ancorado pelas indústrias pesadas de operação contínua, como mineração e petróleo. Mas o grande destaque positivo mesmo veio do exterior. As aquisições estratégicas recentes, em especial a compra da Heresite nos Estados Unidos, destrancaram novas portas de imediato e trouxeram um crescimento muito rápido para a divisão. Chegando na nossa quarta parte, custos e rentabilidade. É hora de visualizar de onde veio a pressão. A gente já viu que a receita aguentou bem o tranco, mas a lista de obstáculos macroeconômicos apertando os custos não foi pequena, não.
Foi uma verdadeira tempestade perfeita. Aumentos duros nos preços de matérias-primas críticas como o cobre, novas tarifas de importação encarecendo as coisas nos Estados Unidos, uma volatilidade severa nas taxas de câmbio de curto prazo e, claro, com uma receita bruta menor, as despesas fixas com pessoal, naturalmente, tiveram uma diluição muito menor. Uma equação pra lá de complexa. E essa declaração ilustra de forma brilhante a força da diretoria. O foco contínuo e quase obsessivo na produtividade interna neutralizou quase que magicamente esse ambiente adverso. Ao manter uma máquina incrivelmente bem calibrada por dentro, eles evitaram que essa escalada brutal nos custos das commodities esmagasse o retorno do trimestre. Indo para a nossa quinta e última parte, investimentos e o futuro. Vamos falar de alocação de capital. Depois de superar todos esses custos globais, a gente se pergunta onde é que eles estão colocando dinheiro. O total alocado em CAPEX somou impressionantes 622 milhões de reais no primeiro trimestre. Acompanhar esse volume indica muito, mas olhar para a proporção é revelador. A divisão de capital beirou a igualdade absoluta. Foram 50,6% dos investimentos para modernizar as operações no Brasil e os outros 49,4% focados diretamente numa expansão robusta pelo mundo afora. E olha, isso passa longe de ser por acaso. A empresa foi metodicamente moldada ao longo de décadas para suportar turbulências e neutralizar incertezas usando sua imensa capilaridade. Essa teimosia boa em manter uma alocação geográfica balanceada reafirma a base fundamental do negócio, protegendo o crescimento de longo prazo e blindando a operação contínua. E para a gente encerrar, fica no ar uma consideração decisiva. Sabendo que eles têm excelentes entradas de novas encomendas no segmento de ciclo longo pavimentando o amanhã, quão essencial será essa espessa carteira de projetos para blindar os lucros contra a montanha-russa do comércio internacional nos próximos trimestres? Gostou do resumo? Então se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com quem gosta de aprender com livros. E não saia ainda, clique no vídeo que está aparecendo na tela e continue aprendendo com a gente.